A unção real é uma unção que respeita processos. Uau! Isso é muito interessante. Vai lá no capítulo 17 de 1 Samuel, do 17 ao 20. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Deus ajustar teu coração, por favor. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Unção você tem. Capacidade você tem. Pastor, então por que eu ainda não estou vivendo? Deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus mostrar você para você dar uma resposta. Nós precisamos de entender e compreender esse processo. Tá bom? Vamos lá agora então. Capítulo 17, do 17 ao 20. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos seus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu. Tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava aos soldados em suas posições de batalha. Muito bem, meu irmão. Esse texto para mim é um dos textos mais importantes que tem no processo de alguém que vai se tornar um grande líder. O que é? Respeitar processo. Olha que interessante, Davi já tinha sido ungido. Ele era o rei. Diante de Deus, no mundo espiritual, Deus já tinha escolhido seu rei. Davi já tinha se tornado escudeiro de Saul. Mas olha que interessante, Davi, ele oscilava entre servir Saul e continuar servindo seu pai. A Bíblia diz que então Saul vai para a guerra e os irmãos dele vão para a guerra. Davi continua no mesmo lugar, cuidando das ovelhas. Tem uma ministração que eu prego que diz por trás das malhadas. Você procura lá no YouTube, é muito bom, vai falar exatamente desse lugar. Mas eu quero mostrar para você que Davi, você não vê Davi ansioso de viver aquilo do qual diz que Deus falou que ele ia viver. Davi como que respeita o tempo que ele está vivendo. Bom, Deus me ungiu rei, mas eu ainda não estou rei. Deus quando olha para você, meu irmão, Deus chama você daquilo que você vai ser, ou daquilo que você é. Porque Deus, ele não está tempo, Deus é atemporal, ele não está preso no tempo. Deus quando olha para você, ele te chama como ele olhou para Gideão lá. Varão valoroso, varão corajoso. E ele estava lá porque ele estava morrendo de medo dos midianitas. Mas Deus nunca vai olhar você na perspectiva da qual você está. Ele sempre vai olhar para aquilo que ele sabe que você é. Então quando Davi é ungido, Deus tinha dito, você é rei, mas ele ainda não estava rei. E ele oscilava entre ser escudeiro de Saul e continuava sendo pastor de ovelhas. E olha que interessante, a Bíblia diz que um dia eles partem para a guerra, Israel parte para a guerra, Saul vai para a guerra, os homens importantes vão para a guerra. É um evento na cidade, é um evento na nação. As pessoas proeminentes, os homens importantes, os corajosos. O exército está indo, Davi não vai. Davi tem que ficar cuidando de ovelha. Davi continua fazendo aquilo que quando Deus o chamou e disse que ele seria Deus, que ele seria rei da nação, mas ele continua no mesmo lugar. Isso me ensina uma coisa, meu irmão. O fato de eu ser ungido não significa que a coisa vai acontecer amanhã.
O fato de Deus mostrar o que eu vou ser, não significa que vai desembocar numa desentiria que eu já vou estar. E esse é o problema das pessoas. Jessé chama Davi e fala assim: pega uns pães, pega trigo, pega queijo. E olha o que ele fala: vai ver como seus irmãos estão. E me traga a notícia deles. Entrega esse daqui para o comandante. Faz do jeito que tem que fazer. E olha que interessante, isso que eu fico maravilhado com a responsabilidade de Davi. A Bíblia diz que Davi levanta de madrugada, ele arruma alguém para cuidar das ovelhas dele. Você não encontra um não em Davi. Você nunca vai encontrar um não na vida dele. Tudo, meu irmão, tudo que pede para ele faz. Você vê Davi servindo o rei, você vê Davi servindo o pai agora. E o pai fala: olha, deixa as suas ovelhas. O pai não fala para ele o que é para ele fazer. Não fala como ele tem que fazer. Fala: deixa as suas ovelhas. A Bíblia diz que ele vai atrás de um pastor para cuidar das ovelhas dele. Ele levanta de madrugada, ele pega a responsabilidade dele, ele entrega para o outro pastor, ele vai lá e pega as coisas do pai, ouve as instruções do pai, e ele então vai lá onde o pai disse que ele tinha que ir. Pessoas que têm unção real são pessoas que respeitam o processo. A palavra do Senhor, meu irmão, ela diz o seguinte, olha que interessante. Em Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29, diz assim: Jesus, contando uma parábola, diz que o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu semear e foi dormir. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem alguns momentos na vida da gente que a gente faz aquilo que tem que fazer e deixa Deus trabalhar, e deixa o tempo agir. E quando ele usa a parábola do semeador, meu irmão, alguém aqui consegue fazer uma semente germinar? Você consegue? Não, você tem que colocar ela na terra e deixar. Não tem o que você fazer a não ser você deixar que o tempo construa isso, que o tempo realize o que tem que ser para se realizar. Sabe qual é o problema? As pessoas não esperam o tempo de maturação. Esses dias eu ouvi uma palavra do Luciano Sobiraio, ele foi cirúrgico. Ele estava falando a respeito dessa meninada que está no YouTube. Esses influenciadores que estão aí com 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E estão ensinando coisas, estão falando de coisas que não se deve nem falar. E ele diz assim: gente, um pastor não se faz do dia para a noite. E ele não critica a influência deles. Eles falam assim: só não queira falar daquilo que você não sabe. Sabe qual que é o problema hoje, meu irmão? As pessoas são pastoreadas e direcionadas hoje pelo que elas ouvem na internet. Nem tudo que você ouve na internet está certo.